bom, viu? Bozinho gostoso, meu irmão. Eita, é bom demais, viu, patrão? Um abraço aí a galera do Falando de Parapente, viu, também, viu? Esquecer meus amigos aí. Marconi doido, Marconi você é doido, viu? Marconi vai de Rio Grande do Norte. Eurismar aí, que já dá aventura. Falando de Parapente com o Tiese. Fabríciozão, velho doido. É nóis, John Duque. É. Isso aqui é uma maravilha de voo. Olha pra aí, velho. Agora é 5 horas. Cadê o relógio? 5 e 5. O voo é maravilha, é muito gostoso. É bom demais. Abraço, pessoal. Olá, jovem, tá começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar um pouco sobre linhas. Sim, vou falar um pouco sobre linhas, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele joinha maroto que me ajuda. Também me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Entra também na loja do Falando de Parapente para poder ver as novidades que tem lá. Eu tô sempre postando uma estampa nova, beleza? Dito isso, vamos falar sobre linhas. Algumas curiosidades, algumas coisas. A linha do parapente, ela é um polímero, é feita de um polímero. Né? O que é um polímero? Um polímero, a grosso modo, a muito grosso modo, é uma molécula rearranjada de uma maneira que ela fique mais resistente. Existem várias formas de se reagrupar essas moléculas, os cientistas pegam e reagrupam elas de formas diferentes e formam materiais como o PVC, como o polietileno, poliestileno, todos esses materiais que a gente conhece, o isopor, que é a marca registrada, o plástico que a gente conhece, né, vulgarmente falando, eles rearranjam para fazer esse tipo de material. Bom, as linhas do parapente, né, elas são feitas com esse tipo de material e é um material super resistente, né, e ele tem algumas características que são boas, que é a boa estabilidade dimensional. A linha do parapente ela não estica, ela tende a encolher por causa da capa dela, não é nem por causa da alma, mas ela tende a encolher por causa do poliéster que vai em torno dela. Antes de eu continuar aqui, deixa eu mostrar a linha do parapente aqui, ó. O que a gente vê da linha do parapente, escondeu outro pedacinho, via de regra é isso aqui, ó, né? Você tem aqui uma capa de poliéster e dentro disso aqui tem uma alma, que é feita com... Os dois aqui são polímeros, né? Mas o polímero que está dentro aqui é muito mais resistente desse do que está fora, tá? É feita ou de Kevlar, né? Que é um nome comercial também, da aramida, tá? Que é o polímero, vamos dizer assim. Aí você tem um outro polímero que chama Dyneema, aí tem nomes comerciais que é Etherid, Lyros, Vectra. Você vai saber como a sua vela foi feita, né, com qual linha ela trabalha, vendo o manual da sua vela. Ali tem uma tabela com as linhas, tem ali as linhas. Você precisa ver? Não, mas é uma curiosidade. Você vê quais são as linhas do seu parapente e de repente procurar as características de cada uma delas, né, em vídeos no YouTube ou mesmo no Google, é legal procurar. Bom, voltando aqui, e tem umas características interessantes. Essa é a linha, né? Dentro dela tem a alma, que é esse carinha aqui. Eu não sei se está com foco, agora eu acho que tá. E são esses pequenos fios aqui, ó. Ah, Ricardo, por que é um monte de fio, não um fio só grosso? Porque senão não dá essa mobilidade, né? Você tem essa flexão aqui por causa sendo esses fios aqui. Você imagina o seguinte, que um cabo de aço, por exemplo, uma barra de metal, né? Uma barra de aço, ela não verga tanto, ela não tem essa mobilidade como um cabo de aço. Por isso são fios. E para fazer uma comparação aqui, essa linha ela tende a ser mais resistente, 5 vezes mais resistente do que o aço. Se você pegar uma linha de aço, um cabinho de aço,
dessa espessura, essa linha aqui vai ser 5 vezes mais resistente. É uma coisa muito louca, né? Bom, mas vamos lá, ó. Voltando a questão da aramida, vamos falar. A aramida, a vantagem dela é que ela tem boa estabilidade, né, dimensional, ou seja, ela tende a não esticar, porém ela encolhe por causa dessa capa. Essa capa aqui, pegando umidade e tal, ela acaba encolhendo um pouquinho. Na linha de Dyneema, que você vai ver mais nos parapentes, e você vai entender, nos parapentes de competição, esses mais avançados, que não tem capa, que a linha é branca, branquinha, geralmente é Dyneema. E as linhas são enceradas, né? Ela tem uma coisa para ela não ficar bagunçada assim, ó, né? Eles enceram a linha, deixam ela toda, parece um fio dental. Essa linha de Dyneema, ela não aguenta tanta temperatura como a aramida. A linha de Dyneema, aí você vai falar assim, qual que é a importância dela aguentar a temperatura ou não? É frição, né? Quando uma linha esfrega na outra, fazendo acro ou mesmo num colapso, uma linha raspa na outra, ou você pega os freios e puxa de uma vez, você causa calor com aquela frição, né? E as linhas de Dyneema, elas aguentam até aproximadamente aí 100 graus Celsius, enquanto que as linhas de aramida, elas suportam até 600 graus. Não significa que essa capinha de poliéster aguenta, porque você já viu e já aconteceu aí com você já viu na rampa, quando as pessoas puxam o freio muito forte e tal, cruzado com os tirantes, acaba rompendo essa capinha, ela corre para cima e para baixo, aqui fica exposta a alma, né? Por que acontece isso? Porque formou uma temperatura ali, uma frição, e acabou rompendo essa capa. Então a linha de Dyneema tem esse, vamos dizer, problema, né? Que ela não aguenta tanta temperatura. Por outro lado, ela é mais leve, né? Ela não tem essa capa, o que diminui o arrasto parasita, vamos dizer assim, e por isso as velas de alta performance preferem usar esse tipo de linha. Para se ter uma ideia, assim, chutando, é tudo número aproximado, tá? Uma linha de 0,66 milímetros, ou seja, um pouquinho mais de meio milímetro, se pegar a régua, sabe, aquele risquinho, um pouquinho mais de meio milímetro, ela tem que resistir 56 quilos, quer dizer, o ponto de ruptura dela é em 66 quilos. Num parapente, nós estamos falando mais ou menos o seguinte, a grosso modo também, tá? Uma linha como essa, né, ela tem que suportar 8 vezes o que ela foi planejado. Via de regra, no parapente, distribuindo toda a carga sua, seus 110 quilos em todas as suas linhas, uma linha dessa não recebe mais do que 10 a 15 quilos, por aí, aproximadamente, depende do tirante. Você sabe que a carga maior do tirante, quase 50% do peso, está nos tirantes A, 40% mais ou menos também no tirante B, e sobra ali 10% no tirante C. Então você tem a vela aqui, maior peso, vamos supor que a vela seja, minha mão seja o perfil aerodinâmico. No tirante A, maior parte do peso é carregada aqui, 40% aqui e 10% aqui. E o que acontece? Essas linhas de trás aqui que não tem tanta carga dos tirantes C e D, ou C da sua vela, elas começam a encolher, porque elas não estão esticadinhas, elas não recebem carga o tempo todo. As outras linhas estão o tempo todo esticadinhas, recebendo carga. Então, essas linhas de trás tendem a dar uma encolhida, e quando ela encolhe, ela muda o ângulo de incidência da vela, né? Na realidade, para cá. Ela muda o ângulo, fazendo a vela voar mais lento. Quando a vela aumenta o ângulo de ataque dela aqui, ela voa mais rápido. Quando você diminui, é como se você estivesse acionando um freio aqui atrás, mas na vela toda, né? Ela vai voar mais devagar. O que isso é problemático? Porque a vela, diminuindo de velocidade, muda o ponto de stall. Ela passa a ser uma vela que a gente chama cabrona, né? No meio do parapente. Ela fica meio cabrada, então ela voa mais devagar, e o ponto de stall, você fica mais perto do ponto de stall. Além de poder ter deformação no perfil
Então são vários problemas que podem acontecer por causa da linha. Numa revisão é feita a carga nas linhas? Depende da revisão, sim, né? Quando você manda para a oficina, você tem que falar lá para a pessoa, você pode trimar a vela, que é ver se as medidas das linhas estão de acordo com a fabricação e aplicar uma carga nelas para voltar, porque assim, tem linha daqui de trás que você aplicando uma carga lá, tantos quilos nela, ela volta. Mas via de regra, numa revisão, eles vão escolher uma linha ou do A ou do B, vão colocar num torquímetro e vão estourar essa linha, vão aplicar uma carga de 8G nela para ver se ela resistiu. Se ela, na realidade eles vão até estourar, mas vem com quantos quilos ela estoura, certo? E aí sabem qual é a saúde desse set de linha todo, né? Baseado nessa informação de quantos quilos precisou para estourar. Uma linha de parapente, a durabilidade dela pode variar, depende do material do que ela é feito, depende do diâmetro que ela é feita, depende principalmente das condições que você voou. O sal é muito prejudicial, os cristais de sal são muito prejudicial para a linha, porque os cristais eles entram na alma do tecido, né? Eles penetram aqui e formam uma abrasão aqui dentro. Então essa linha começa a se partir por dentro, né? Ela vai microscopicamente triscando a linha por dentro. Então cristais de sal na linha é complicado. Por isso, se o seu parapente, se você pousar no mar, né, na água salgada, o ideal é que você lave imediatamente essas linhas, né, na água doce, para tentar minimizar os problemas. Uma linha de parapente dura de 150 a 500 horas. Como eu falei, vai depender do uso, vai depender do tipo de linha, vai depender de uma pancada de coisa. Mas vela de competição, por exemplo, ela tem que trocar o set de linha, o conjunto todo de linha, depois de um tempo de voo. Você compra a vela, voou aí algumas, se não me engano, 100 horas, você tem que trocar o set de linha. Então, quer dizer, para você ter uma ideia da importância de como deteriora a linha do parapente. Então, olha, a gente acha, né, que fala assim, pô, mas as empresas gastaram uma grana para inventar essa linha só para a gente voar de parapente? Não, né? Essa linha, né, essas linhas, esses polímeros, eles são amplamente usados na indústria têxtil. Você sabe que o Kevlar é usado nos coletes à prova de bala, né? Também na produção de tênis, bermuda, que mais, mochilas usam detalhezinho às vezes. Tudo que precisa de resistência, de uma linha resistente, eles acabam usando esse tipo de linha. Na pesca submarina e também na pesca fly, se eu não me engano, é usado esse tipo de linha também, com esse material mais resistente. Se você quer saber, até esse tipo de fibra aqui, né, de armida, né, são essas linhas, é usado até em pneu de bicicleta, pneu de moto, pneu às vezes de carro de alta performance. Então existem até pneus feitos de Kevlar, né, quer dizer, que usam Kevlar dentro dele. Então, né, para finalizar o assunto aqui, as linhas do parapente é uma parte importante de todo o conjunto, já que ele suporta todo o seu peso, e elas têm que ser testadas periodicamente, né, nas revisões. Elas têm uma certa durabilidade, porque elas vão com o tempo se desgastando, né, elas vão rompendo essas fibras aqui de forma interna, né? Então, com o tempo, você tem que mandar sua vela para revisão para fazer esse teste de ruptura, para daí saber se a saúde da linha do seu parapente está ok. Via de regra, a porosidade vai embora antes. Quando a porosidade vai embora, a resistência do tecido do parapente também vai embora, né? Já está desgastado, que é a chamada fadiga de material. E a linha também provavelmente já não vai estar legal nesse conjunto. Então tudo é meio... todo o material do parapente ele é feito e sofre, né, com o tempo o desgaste e tudo meio que acaba junto. A linha em si, ela acaba durando mais. Vou dizer para você que dependendo, né,
do material que ela é feita, dependendo do uso, dependendo do diâmetro dela, ela dura bastante, tá certo? Eu trouxe aqui algumas informações sobre linha, eu não trouxe com muita precisão, porque, como eu falei para você, vai depender do diâmetro dela, do material que é feito, mas é muito mais para a gente ter uma noção de como tudo isso funciona e de saber que essa linha não é exclusiva para parapente. Uma curiosidade aqui, ó, nessa linha aqui, isso aqui foi trocado de um parapente meu antigamente. Como é que é feito o loopzinho onde vai preso, né, a linha no pé de galinha lá em cima. Ó, ela é feita esse loop, né, essa volta, e a costura é toda feita em zigue-zague, ó. Com uma máquina que vem fazendo um zigue-zague, ela tem que ter um certo tamanho aqui, tá vendo? Entre esse dedo aqui e esse aqui, é um certo tamanho padrão, né? Segue o padrão do fabricante, e a linha termina aqui embaixo, ó, e é acabado. Essa linha que costura aqui também é super resistente, tá vendo? Ó, aqui rola uma costura dupla também. Ups, aqui. Isso aqui é mais curiosidade para quem nunca viu uma linha de parapente, nem sabe como é que é feito aquela voltinha aqui que depois vai prender no pé de galinha. Beleza? Então é isso. Se você tem alguma coisa para acrescentar, deixa aqui embaixo, por favor. Vamos ampliar o debate aí, né? Trazendo mais informações sempre aí para você. Se você tem alguma coisa para acrescentar, coloca aqui. Eu vou ficando por aqui, me segue no Insta, a página Falando de Parapente, tá bom? Me dá um joinha, que esse joinha ajuda o vídeo a ter relevância, chega para mais pessoas, não custa nada aí, é só apertar aí embaixo, tá bom? E eu vou ficando por aqui, eu volto depois então falando de parapente. Valeu!